E toda essa estrutura medial aqui, todas essas duas cavidades, mais o disco embrionário, interligado com o córeon, através daquele pedículo do embrião, que vai dar futuramente origem ao cordão umbilical, certo? E aí, no final, também da segunda semana, nós vimos o desenvolvimento de uma estrutura a partir do hipoblasto, que é a placa pré-cordal, que é bastante importante, porque esse aqui vai ser o ponto de referência de toda a porção cefálica do desenvolvimento embrionário. Então, toda a região da cabeça vai girar em torno dessa placa pré-cordal, que é uma especialização de algumas células do hipoblasto, ou seja, da camada de baixo do disco embrionário bilaminar, certo? Já falei também do pedículo do embrião. E também, como um marco final, nós tínhamos o aparecimento das vilosidades coriônicas, que são esses espessamentos, esses aglomerados de células que vão aparecer ao longo de toda essa estrutura, originada a partir do citotrofoblasto, que é essa camada de células aqui que eu estou apontando, certo? Essas vilosidades coriônicas, juntamente com o sincício-trofoblasto e essa rede lacunar, vão dar origem a uma estrutura bastante importante para o desenvolvimento embrionário, que é a placenta, certo? Então a gente vai ver agora ao longo da terceira semana como que essas estruturas se modificam, quais são as transformações que a gente tem ao longo da terceira semana, certo? Então a partir do 15º dia até o 21º dia. Certo? Então aqui nós temos o primeiro slide, que é o da terceira semana do desenvolvimento embrionário, e é daqui que a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza, então tá. O que marca a terceira semana do desenvolvimento do período embrionário? Então, deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Juntamente com a terceira semana do desenvolvimento do embrião, nós temos também a quinta semana, então a quinta semana do período gestacional. O que isso significa? Lembra que na aula passada eu disse que o período gestacional e o período do desenvolvimento embrionário tinha uma diferença de 2 semanas, certo? Por quê? O que são essas 2 semanas? O período gestacional ele vai contar a partir do primeiro dia da menstruação. Então, a partir do primeiro dia da menstruação, nós temos até a metade do ciclo para o amadurecimento dos folículos, e aí na metade do período, ou seja, 2 semanas depois, nós temos a ovocitação, que tem até cerca de 24 horas para ser fecundado. E essas 2 semanas de amadurecimento dos folículos e a ovocitação é o que dá a diferença do período gestacional e do período do desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário, obviamente, se dá a partir do momento da fecundação, formação do zigoto, aí a gente começa a contar. O período gestacional, a gente já começa do primeiro dia do ciclo menstrual. Certo? O professor cortou totalmente a aula para mim. Oi? Cortou totalmente a aula para mim. Não sei se o senhor está me ouvindo aí. Agora eu só ouvi o seu oi, cortou tudo. Estou te ouvindo normal. Agora eu te ouvi também. Tá me ouvindo pra normal? Para mim também cortou. Cortou toda a explicação. Tá, não tem problema. Não tem problema, eu explico de novo. Sem desespero, não tem problema. Não tem problema. Vamos voltar, então. O que acontece aqui? Vamos apagar tudo e vamos começar tudo de novo, sem problema nenhum, tá? Vamos apagar aqui. Beleza. O que marca, então? Estão me ouvindo agora certinho? Sim, tá bom. Sim. Ok. Ok. Beleza. Então tá. O que marca a terceira semana do desenvolvimento embrionário, que é o que a gente está entrando nesse exato momento para ver quais são as transformações que ocorrem lá no nosso embriãozinho que está se formando. Essa terceira semana do desenvolvimento embrionário
ela corresponde também à 5ª semana do período gestacional. O que isso significa? O que é essa 5ª semana do período gestacional? Lembram que na aula passada eu expliquei para vocês que nós tínhamos uma diferença de 2 semanas entre o período de desenvolvimento do embrião e o período gestacional. O que significa essas 2 semanas de diferença? O período gestacional ele vai começar a partir do primeiro dia da menstruação, daquele mês, daquele ciclo, ok? Então, começou a menstruação, esse período de 2 semanas é aquele período de desenvolvimento dos folículos, que um deles vai ser ovocitado, certo? Então, mais ou menos na metade do ciclo menstrual, vai ocorrer a ovocitação. Ocorrendo a ovocitação, tem até em torno de 24 horas para que esse ovócito seja fecundado. A partir dessa fecundação, então, a gente inicia o período do desenvolvimento embrionário. Por isso que dá essa diferença de 2 semanas. Então, é a 5ª semana do período gestacional ou a 3ª semana do desenvolvimento do embrião. O início do desenvolvimento do embrião, obviamente, se dá a partir da fecundação. Então, a gente viu tudo que acontece na 1ª semana, na 2ª semana, e vamos iniciar a ver o que acontece na 3ª semana. Só que essa 3ª semana coincide com a 5ª semana gestacional. Ou seja, a mulher, no início da 3ª semana do desenvolvimento do embrião, ela deveria estar fazendo o quê? O primeiro dia do novo ciclo menstrual. Ou seja, deveria estar iniciando aquela fase de descamação do útero. E aí, por isso que tem essa fotinho aqui, da mulher desesperada com um reloginho, contando os minutos para descer a menstruação, e ela se desespera porque a 3ª semana do desenvolvimento do período embrionário coincide com o primeiro dia do ciclo menstrual subsequente, ou seja, o próximo ciclo menstrual. E aí atrasa a menstruação. E aí bate o desespero. O que acontece quando bate o desespero que atrasa a menstruação do mês seguinte? Se a mulher realmente está grávida, nós temos já esse embrião na sua 3ª semana de desenvolvimento embrionário. E a gente vai ver, quando bate esse desespero, que não desce a menstruação, nós vamos ver tudo que acontece justamente nessa 3ª semana, ok? Então, a 3ª semana do desenvolvimento do período embrionário, ela vai coincidir com a 5ª semana do período gestacional, ou seja, após o primeiro dia do último período menstrual. Então, o primeiro dia da menstruação, no início da 5ª semana, coincide com o primeiro dia da menstruação do próximo ciclo. Cada ciclo tem em torno de 4 semanas, ou 28 dias. Então, o início da 3ª semana do desenvolvimento do embrião corresponde à 5ª semana do período gestacional. E é nessa parte que bate o pavor, não desce a menstruação, e a mulher se pergunta, será que eu estou grávida ou será que eu não estou? Então aqui nós vamos ver o que está acontecendo com o embrião exatamente nesse período de desespero, certo? Então, é a partir desse momento aqui, por volta da 5ª semana, que a gravidez já é possível detectar pelo exame de ultrassom. Então é possível fazer aquele exame de ecografia ou ultrassonografia, que significa a mesma coisa, e conseguir ver aquele feijãozinho já lá implantado no útero, ok? Então, é a nossa primeira estruturinha que a gente vai ver é a partir dessa 3ª semana do desenvolvimento do período embrionário, ok? Então, o que a gente tem? Quando a gente termina a 2ª semana, nós temos essa estruturinha aqui. As 2 cavidades, cavidade amniótica e a cavidade exocelômica, e o disco embrionário nessa porção do meio. É essa a estrutura que a gente tem ao final da 2ª semana. Ao final da 3ª semana, nós já temos toda essa estrutura aqui. Então, o embriãozinho muito mais desenvolvido. E é isso que a gente vai ver, como é que essa estrutura inicial aqui se transforma exatamente nessa outra estrutura durante essa 3ª semana do desenvolvimento embrionário, ok? Então, o que a gente tinha lá no início? No final da 2ª semana,
nós tínhamos essa primeira estrutura aqui, ok? Essa primeira estrutura é o que a gente tinha. As duas cavidades, cavidade amniótica, cavidade exocelômica, que depois vai dar origem ao saco vitelínico. Lembram que ocorre um estreitamento do saco vitelínico, forma um saco vitelínico primitivo. Aquele saco vitelínico para o desenvolvimento humano, ele não é necessário, por isso que ele involui, ele vai degenerar, mas para outros animais, para outros mamíferos, também aquilo, nem só os mamíferos, os outros animais, aquele segundo saco vitelínico, ele é bastante importante. Mas, como o nosso foco aqui é o desenvolvimento embrionário humano, nós vamos focar nesse aqui para não criar muita dificuldade, ok? Então, mais do que já tem, obviamente. Então, nós temos a cavidade amniótica na porção superior, nós temos a cavidade exocelômica, ou agora também chamado de saco vitelínico, na porção inferior, e nessa porção central, nós temos o nosso disco embrionário bilaminar, ou seja, formado por duas camadas de células. Nós temos a camada de cima, chamada de epiblasto, e nós temos a camada de baixo, chamada de hipoblasto, ok? Isso aqui nós tínhamos até o 14º dia do desenvolvimento embrionário. Agora a gente vai ver a transformação dessa primeira estrutura nessa estrutura que está aqui à direita, certo? Nós temos uma mudança principalmente ocorrida aqui no disco embrionário. Ele vai passar de um disco embrionário bilaminar, ou seja, formado por duas camadas, agora ele vai dar origem a um disco embrionário trilaminar, certo? Formando 3 camadas de células, ou 3 conjuntos de células. Esse processo de transformação do disco bilaminar em um disco trilaminar é conhecido como gastrulação. Então está aqui o nome, a definição. A gastrulação é a conversão do disco embrionário bilaminar em um disco embrionário trilaminar, certo? Ou seja, formado por 3 conjuntos de células, certo? Esses 3 conjuntos de células, eles vão dar origem aos 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. E é a partir desses 3 conjuntos, esses 3 folhetos embrionários, é que todas as nossas estruturas corporais vão ser formadas. Ou tem origem ectodérmica, ou tem origem mesodérmica, ou tem origem endodérmica, certo? Seguindo aqui. Então, o que acontece com o desenvolvimento desses 3 folhetos embrionários? Vai começar o início da morfogênese. O que isso significa? O que significa a palavra morfogênese? Gênese significa origem de alguma coisa. Morfo significa morfologia, ou seja, a forma. A morfologia é o estudo da forma. Então, morfo significa a forma. Então, é o início do formato do nosso embrião. Ou seja, ele vai começar a ganhar forma. Então, nada mais é do que o desenvolvimento da forma humanoide, ou seja, da forma como nós nos conhecemos, e também vai começar a formar as estruturas de vários órgãos e várias partes do nosso corpo, ok? Nós temos o surgimento de uma estrutura chamada de linha primitiva, certo? Que a gente já vai ver onde é que ela se localiza, e é ela que vai dar início a esse processo conhecido como gastrulação. Lembrando, o que é a gastrulação? É a transformação do disco bilaminar em um disco embrionário trilaminar, formado por 3 folhetos embrionários. O mais superior é o ectoderme, o do meio é o mesoderme e o de baixo é o endoderme. Ok? A gente já vai falar mais adiante. Então tá aqui, ó, os 3 folhetos: o ectoderme, o mesoderme e o endoderme, ok? Esses 3 folhetos embrionários, como eu falei, eles vão originar estruturas específicas do nosso corpo.
Então aqui, mais a título de curiosidade e não de cobrança de vocês, eu não vou cobrar o que é originado a partir de qual folheto. Mas é bom a gente pensar em algumas estruturas, pelo menos um exemplo de cada seria interessante. Ectoderme, o que significa ecto? Significa mais para fora, mais de revestimento. E derme significa um tecido. Então, é um tecido, um folheto que vai originar as estruturas de cobertura do nosso corpo, vai recobrir o nosso corpo, como, por exemplo, a nossa epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele, ok? Então, tem origem do ectoderme, juntamente com essa outra estrutura que é muito importante. Essa aqui é uma das mais importantes, que também tem origem do ectoderme, certo? Então, essa aqui, vocês têm que saber, a gente vai ver, vai estudar todo o desenvolvimento desse sistema nervoso, como é que acontece, como que ele é originado a partir desse ectoderme. O que significa agora a palavra mesoderme? O que significa o prefixo meso? Meso significa no meio, certo? Então, e derme, um tecido. Então, é o tecido do meio, certo? Entre os 3 folhetos embrionários, a mesoderme fica na parte do meio, certo? Por isso que é chamado de mesoderme. E o que é originado a partir do mesoderme? Todas as estruturas corporais que ficam na porção intermediária, entre a nossa cobertura e os nossos órgãos internos, como, por exemplo, a musculatura e o tecido conjuntivo, ok? Tem outras estruturas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, que também é uma estrutura muscular, tudo isso sendo originado a partir do mesoderme, ok? Tem outras estruturas aqui, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Eu estou destacando os principais de cada um deles. E o endoderme, o que significa o prefixo endo? Significa dentro, certo? Então, são todas aquelas estruturas internas. Então, o endoderme é a camada mais interna que vai dar origem ao embrião. Se ela é a camada mais interna, ela é responsável por originar as estruturas mais internas, como, por exemplo, o nosso sistema respiratório e também o nosso sistema gastrointestinal, ou seja, o nosso sistema digestório. Todas as estruturas mais internas do nosso corpo, principalmente o respiratório e o digestório, além das glândulas que estão associadas ao digestório, como pâncreas, fígado, certo? Então, essas estruturas também são originadas a partir do endoderme. Então, ectoderme, uma porção mais superficial do corpo, originando estruturas mais superficiais. Mesoderme, originando estruturas corporais que ficam no intermédio entre a cobertura do nosso corpo e os órgãos mais internos, como, por exemplo, tecido conjuntivo e tecido muscular. E nós temos também o endoderme, que vai originar as estruturas mais internas do nosso corpo, como o trato digestório e o trato respiratório, ou sistema respiratório, ok? Então, a partir deste processo conhecido como gastrulação, nós formamos esses 3 folhetos embrionários. E a gente vai ver como que isso ocorre, ok? Da segunda semana, nós temos esse tecido aqui que vai ligar toda essa estrutura ao restante, para ele não ficar solto naquela cavidade coriônica. Essa estrutura é aquele pedículo do embrião, certo? Então é um pequeno conjuntinho de células que interliga toda essa estrutura, 2 cavidades, mais o disco embrionário, ao restante do blastocisto, certo? É essa estrutura que vai dar origem, por exemplo, ao cordão umbilical. Ela vai fazer a conexão da estrutura embrionária com o restante dessa estrutura do feto, ok? O que nós temos aqui também? Nessa estrutura aqui que está interligada pelo pedículo do embrião, nós temos essa primeira cavidade superior, que é chamada de cavidade amniótica, certo? Então, a cavidade amniótica na porção superior. Na porção inferior, nós temos a cavidade conhecida como saco vitelínico. Ou quem respondeu
cavidade exocelômica também está correto. Só que agora, nessa etapa do desenvolvimento, a gente já trata ele como saco vitelínico, ok? Na porção do meio, nós temos o disco embrionário bilaminar, que agora vai passar por um processo de transformação para se tornar trilaminar. E aí o nome desse processo é o processo da gastrulação, certo? Por onde se inicia esse processo? Se inicia por um pequeno espessamento que a gente tem na porção caudal, ou seja, a porção mais inferior do embriãozinho que vai se formar daqui para frente. Então, esse espessamento que a gente tem aqui é o que vai dar origem a essa estrutura que vocês estão vendo aqui no meio, uma linha. Essa linhazinha aqui é uma migração, vai acontecer a formação de um sulco, ou seja, uma invaginação, uma internalização das células da camada mais superficial, que é o epiblasto, elas vão começar a migrar em sentido à camada inferior, em sentido ao hipoblasto. E essa estrutura vai dar origem a essa outra estrutura chamada de linha primitiva. O que é essa linha primitiva? Essa linha primitiva é o que vai estruturar o nosso eixo principal, certo? Então, a partir dessa linha primitiva, vai ocorrer um processo de invaginação, ou seja, as células daquela camada mais superior, ou seja, de cima, a camada do epiblasto, vão migrar em sentido à camada do hipoblasto que está embaixo, ok? Através dessa linha primitiva, certo? Essa linha primitiva, ela vai se expandindo desse espessamento na porção caudal, aqui, até uma outra estrutura chamada de nó primitivo. Ou seja, essa cavidadezinha aqui que ela vai se abrir, ela vai se formando no início da terceira semana. Ok, agora eu vou explicar com mais calma como que esse processo ocorre. Tá? Aqui a gente só estava definindo o nome das estruturas que vão ser encontradas a partir da terceira semana. Com isso, a gente define lá na frente, nós temos essa manchinha azul aqui, é aquela nossa placa pré-cordal. Ela que vai ser o nosso ponto referencial da onde vai se desenvolver todas as estruturas cefálicas, toda a porção superior do nosso embrião, certo? Então aqui, nessa extremidade, nós temos esse espessamento chamado de porção caudal, ou seja, referenciando a porção inferior, e a placa pré-cordal referenciando a porção cefálica, a porção superior do indivíduo, certo? Então aí a gente já tem os nossos dois pontos de referência, aonde vai estar a cabeça e onde vai estar a cauda do nosso embrião que vai se formar a partir de agora. Então ali nós temos a parte cefálica e aqui mais para baixo a porção caudal do embrião, certo? O que mais que a gente tem aqui? Tem um pessoal que está falando que o celular está acabando a bateria. Eu não tenho muito o que fazer, então vocês podem, de repente, assistir a aula numa próxima oportunidade. A aula vai ser salva, ela está sendo gravada, então vocês podem assistir numa outra oportunidade, ok? Infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Seguindo aqui, então. O que nós temos, então? Aquele espessamento da porção caudal localizada aqui, também vai ser chamado de membrana cloacal. O que é a cloaca nos animais? É justamente a abertura do ânus. No ânus ali nós temos a abertura cloacal, que corresponde ao final do trato digestório dos animais. Então, se a gente pensar na cloaca dos animais, nós sabemos que a membrana cloacal significa a porção caudal do desenvolvimento fetal, certo? E aqui nós temos a nossa placa pré-cordal, que eu falei para vocês, que é o ponto de referência de toda a porção cefálica, certo? Então, a partir desse espessamento caudal aqui, cadê o meu mouse? Aqui. A partir desse espessamento aqui embaixo, nós vamos ter o desenvolvimento dessa linha primitiva nesse sentido, até atingir essa abertura que é chamado de nó primitivo, tá? Então, essa aqui é a estrutura que vai
vai coordenar todo esse processo da gastrulação, já no início da terceira semana, ok? Então, lá nós temos a porção cefálica definida pela localização da placa pré-cordal, e aqui nós temos a porção caudal definido pela porção onde se encontra a membrana cloacal. Então, esse embrião ele vai se desenvolver dessa forma. Ele vai ficar nesta posição à medida que ele for se desenvolvendo. A porção cefálica, ou seja, da cabeça do embrião, nessa região, e aqui a região da abertura final do trato digestório, ou seja, do ânus, ou da cauda desse embrião em formação, aqui nessa posição da membrana cloacal, certo? Aqui nós estamos, obviamente, não é nessa hora que ele vai estar nesse formato. Aqui nós estamos recém com essa linha primitiva em formação, ok? Então, o que acontece? Olha aqui que a gente tem nessa estrutura. Então, agora não estou mais vendo de cima a estrutura, é como se eu tivesse cortado aquele disco embrionário bilaminar ao meio, certo? E o que eu estou vendo aqui? Como vocês estão vendo aqui, ó, a camada superior, ou seja, essa aqui que eu estou riscando em vermelho, é o nosso epiblasto, a camada de cima. Essa outra aqui que eu estou riscando agora é o nosso hipoblasto, ou seja, a camada de baixo. O que nós temos aqui, então? Lá na frente, esse pontinho rosa vai ser sempre o nosso ponto referencial onde está localizado a placa pré-cordal, certo? Então, aqui eu vou sempre mostrar para vocês aonde está a placa pré-cordal para mostrar a porção referente à parte cefálica do desenvolvimento embrionário, ou seja, aonde vai ficar as estruturas mais próximas da cabeça, ok? Então, eu sempre vou mostrar por essa bolinha rosa. Vou representar através dessa bolinha rosa para vocês. Na porção central aqui do disco embrionário, vai se formar uma vala, uma pequena fosseta, ou seja, vai ter um processo de invaginação e ele vai ficar uma depressãozinha ali, como se fosse uma valetinha. O nome dessa estrutura é chamado de linha primitiva. Então, essa linha primitiva, ela vai se formar porque as células do epiblasto vão começar a migrar nesse sentido, no sentido de ir para a região do hipoblasto. Então, nós estamos vendo aqui, ó, todas essas populações celulares saindo do epiblasto e migrando para essa porção medial, certo? Então, dos dois lados, né? Nós temos aqui a migração ao longo de toda a linha primitiva. Até onde vai se formar essa linha primitiva? Até essa estrutura final que é conhecida como nó primitivo. Tá? Antigamente era chamada de nó de Hansen, mas o nome de hoje em dia é nó primitivo. Então aqui nós temos a linha primitiva, ou também chamada de fosseta primitiva, porque nada mais é do que uma valeta, é uma fossa, uma invaginação do tecido para que essas células comecem a migrar para as camadas mais inferiores, certo? Lá na frente, então, nós temos um crescimento dessa linha primitiva a partir daquele espessamento da membrana cloacal até atingir essa estrutura que é o nó primitivo. Então, formou toda a linha primitiva até o nó primitivo, ela cessa, ela para. E agora as células só vão começar a migrar para dentro dessa valeta, para dentro dessa fosseta chamada linha primitiva, ok? Então, essa estrutura final ali é o nó primitivo. Então, nós temos um espessamento das células do epiblasto lá na porção caudal, e a partir desse espessamento, nós temos a formação da linha primitiva. Então, vai da porção caudal para a porção cefálica. Olha o sentido da seta vermelha aqui, vai em sentido ao lado cefálico, ou o lado cranial, certo? Então, aqui só explicando o que é a linha primitiva, é uma invaginação das células do epiblasto para o plano mediano, para a região do meio ali, entre o epi e o hipoblasto, ok? Essas células invaginadas, essas células que estão nesse processo de migração, elas vão dar origem a duas camadas novas. Uma das camadas, elas vão preencher esse espaço do meio aqui, entre o epi e o hipoblasto, e vão formar aquela camada do meio,
a camada do meio chamada de mesoderma, certo? Então, meso significa meio, então a formação dessa camada do meio chamada de mesoderma, a partir da migração das células do epiblasto, nós temos o preenchimento dessa porção medial, conhecida como mesoderma, ok? Mas, além disso, essas células que estão migrando aqui, elas vão migrar e vão ocupar essa camada conhecida como hipoblasto. E quando elas começarem a ocupar a região que era do hipoblasto, vai começar a induzir a eliminação dessas células do hipoblasto. Nós tínhamos uma camada de células correspondente ao hipoblasto. Quando essas células que estão migrando chegarem ali no hipoblasto, elas vão induzir um processo de morte do hipoblasto. Então o hipoblasto vai ser totalmente eliminado e vai se formar uma nova camada. E essa nova camada... Oi? Só tirar uma dúvida. Está escrito claro. assim, invaginação das células do epiblasto para o plano mediano até o epiblasto. Não seria o hipoblasto? Não, até não o... Tá certo. Até o hipoblasto. Ah, tá. Tá correto ali. Eu já vou arrumar para vocês. Então. Tá, é que eu me confundo. Tá. Aqui é o hipoblasto. Ok, agora tá arrumado, tá? Então, realmente, aqui é hipoblasto. Então, vai do epi, da camada mais superior, para a camada mais inferior. As primeiras células que estão migrando vão substituir o hipoblasto e vão formar uma nova camada que a gente vai chamar de endoderma. As próximas células que vão migrando agora, elas vão preencher esse espaço do meio. E aí vão dar origem ao mesoderma, certo? Então, e as células que ficarem lá no epiblasto, agora vão dar origem ao ectoderma. Ou seja, os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, eles são originados a partir das células do epiblasto. Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, essa camada de células é a principal para formar os 3 folhetos embrionários. Todos eles são formados a partir do epiblasto, ok? As células que estão no epiblasto vão migrar para dar origem ao endo e ao mesoderma. As células que não migrarem e que ficarem no epiblasto vão dar origem ao ectoderma. Então aqui, ó, o epiblasto remanescente, ou seja, as células que constituem esse epiblasto que ficou remanescente lá, que não migrou, forma o ectoderma, certo? Por favor. Professor. Pode perguntar. As células que morrem ali, elas se degradam sozinha, é a parte do hipoblasto, é isso? Exatamente. Elas não se degradam sozinhas, elas entram naquele processo de morte natural que é a apoptose, certo? Elas induzem uma morte e depois elas são consumidas pelo próprio organismo, certo? Tá, então assim, a grosso modo, a ectoderma preenche toda, vamos supor assim, aquela bolachinha ali, toda a volta. Exatamente. Tudo aquilo ali vai ser substituído por células do epiblasto. Certo? Certo. Ok. Então aqui vai ficar um pouquinho mais claro, depois eu vou mostrar isso num vídeo que talvez, para quem não ficou claro, talvez fique um pouquinho mais didático para mostrar para vocês. Agora aqui, ó, nessa figurinha aqui da esquerda, eu estou vendo uma visão panorâmica, é como se eu estivesse vendo o disco embrionário de cima, certo? Então eu estou vendo aquele espessamento aqui na porção caudal, a geração da linha primitiva até essa estrutura chamada de nó primitivo. Lá na frente, nós temos aquela nossa bolinha rosa, que é o nosso ponto de referência da porção cefálica, certo? Toda a parte da cabeça vai se desenvolver no entorno daquela bolinha rosa, que é a placa pré-cordal. Então, agora, se a gente cortar ela no meio aqui, o que eu estou vendo é essa figura grandona no meio do slide aqui, certo? Então, ó, a camada em azul, então sempre se referenciem pelas cores. A camada em azul vai ser sempre o ectoderma. A camada vermelha ali vai ser sempre o mesoderma e a camada de baixo, o amarelo, vai ser o endoderma. Então, olha o que está acontecendo aqui. Na porção do meio aqui desse disco, começa a formar essa
depressãozinha aqui, certo? Essa depressão é o que vai dar origem àquela linha primitiva, certo? Até essa região aqui do nó primitivo, ok? Então, essa linha primitiva, as células vão começar a fazer essa migração para a porção interna, certo? As primeiras células que estão migrando da camada azul, que é o epiblasto, vão começar a ocupar essa região dessa pequena camadinha amarela aqui, que é a região do hipoblasto. Deixa eu escrever aqui com o mouse. Hipoblasto. Então, essa camadinha amarela ainda é o hipoblasto. E aqui vocês estão vendo que tem algumas células já substituindo essa camada, certo? Todas essas células amarelinhas aqui vão morrer e vão ser substituídas por essas células que estão migrando. À medida que todas elas forem substituídas, nós temos a formação dessa primeira camada, conhecida como endoderma, certo? Então, essa camada de baixo vai ser substituída, e quando for completamente substituída, nós chamamos de endoderma. As células que ocuparem esse espaço aqui do meio, que vão preencher essa porção do meio aqui, nós vamos chamar de, aqui, nós vamos chamar de mesoderma, certo? Meso porque vem de meio, certo? E todas as células que ficarem, que não migrarem e permanecerem aqui na camada em azul, nós vamos chamar elas de ectoderma, certo? Então, nós temos a formação dos 3 folhetos embrionários: o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Todas elas a partir desta camadinha azul, que é a camada do epiblasto, certo? Que a partir de agora, que ele já foi formado, todas as células já migraram, aí a gente não chama mais de epiblasto, agora a gente chama ele de ectoderma, certo? Então, ali nós temos a nossa linha primitiva, essa depressão que tem no meio aqui dessa estrutura, que é onde vai dar origem a essa migração das células. Nós temos lá no final, até onde a linha primitiva vai, é o chamado nó primitivo, tá? É a camada de cima, é a camada do ectoderma, ou seja, a camada em azul. A camada, ou melhor, essas células que migram para preenchimento desse espaço vermelho ali, vão formar o mesoderma. Deixa eu só apagar aqui o meu comentário para não ficar por cima da explicação. Então, a parte vermelha seria o mesoderma. E essas células aqui que estão sendo apontadas por essa seta, elas estão substituindo o hipoblasto e vão originar o endoderma. E aí nós temos o estabelecimento dos 3 folhetos embrionários, e o estabelecimento desses 3 folhetos embrionários é chamado de gastrulação, certo? Transformar o disco bilaminar em um disco trilaminar, ok? Tá ali a explicação, ó. O processo de gastrulação nada mais é do que formar o disco embrionário trilaminar a partir daquele disco que era formado por 2 camadas, que era o bilaminar. Aqui no trilaminar nós formamos a camada do ecto, do meso e do endoderma, ok? Aqui então tem, para quem não conseguiu entender, para quem não ficou claro, então eu expliquei em 2 figuras, tentei explicar da melhor forma possível. Aqui tem um vídeo para complementar a minha explicação. Talvez com essa animaçãozinha das células se movimentando fique um pouquinho mais claro da gente entender essa migração das células do epiblasto para ocupar a camada de baixo, que é o hipoblasto, e preencher a camada do meio entre essas outras 2 camadas, formando o mesoderma, tá? Então, eu vou botar para rodar o vídeo aqui para vocês. Ó, então, no final da 2ª semana, nós temos a formação ali completa do disco bilaminar. O hipoblasto é o amarelo e o epiblasto é o azul. Embaixo nós temos a cavidade exocelômica e em cima nós temos a cavidade amniótica. E aqui a gente tem aquele pedículo do embrião, que está interligando toda essa estrutura, certo? Agora a gente vai ver toda a transformação que ocorre
nesse disco embrionário. Ó, então, a partir daquele espessamento do epiblasto lá na porção caudal, nós temos a formação dessa invaginação, essa fosseta, a partir do epiblasto, que é a linha primitiva. Lá na frente, nós temos a nossa placa pré-cordal, ok? E esse buraco que tem aqui no meio, que é até onde a linha vai ir, é o nó primitivo. Ó, então, o que, que ele está dizendo? Esse estabelecimento da linha primitiva é o que vai dar origem a essa definição. O que, que vai ser a parte de cima do embrião, ou seja, a porção mais cefálica, e a porção mais caudal. E também, depois eu explico o resto. Tá? Então, essa porção mais cranial, ou seja, mais cefálico, é toda essa região, ou seja, o extremo oposto da onde está surgindo a linha primitiva. E a extremidade caudal aqui na direita, da onde surgiu essa linha primitiva, ok? Agora, se a gente fizer um corte nessa linha primitiva, a gente vai ver ela bem na região medial. E nessa região medial eu consigo ver tudo que é a esquerda e a direita. Porque nosso organismo, o organismo humano, ele tem uma simetria chamada simetria bilateral. Nós temos uma linha média e tudo que vai para a direita e tudo que vai para a esquerda são teoricamente iguais. Nós temos uma simetria chamada de bilateral. Ok? Olha aqui o detalhe. Vocês estão vendo aqui, ó, right quer dizer o lado direito do embrião. Mas ele está na esquerda, ok? É meio estranho, não está errado, está certo. Por quê? Porque essa visão que a gente está tendo aqui do epiblasto é como se a gente estivesse vendo a visão dorsal. Nós estamos vendo o embrião se formando de costas, né? Nós estamos vendo a parte a parte lombar, ou seja, a parte dorsal do desenvolvimento. Então, se eu olhar de cima esse embrião, eu consigo ver todas as costas do embrião se formando. Quer dizer, se eu virar ele e ver ele de frente, realmente esse lado aqui é o lado direito e esse lado lá vai ser o lado esquerdo, que é o que ele está mostrando ali. Por isso que parece que está virado, mas não está. Esse lado aqui vai ser o lado direito do embrião e esse aqui vai ser o lado esquerdo do embrião, porque a gente está vendo aqui como se fosse as costas do embrião se formando. Ó, então ali, ó, as células que ficam próximas a essa linha primitiva, essa fosseta primitiva, vão começar a proliferar e vão se destacar do epiblasto e vão no sentido do hipoblasto, ok? Agora a gente vai ver o que acontece. Essa camadinha amarela aqui, ela vai ser completamente substituída e esse espaço intermediário aqui vai ser completamente preenchido, ok? Dando origem aqui na camada amarela ao endoderma e aqui ao mesoderma. E esse aqui, as que ficarem nessa camada de cima, vão originar o ectoderma.
Ó, então, as primeiras células que migram substituem completamente o hipoblasto e vão formar o endoderma definitivo. Agora, tudo que for originado aqui é o endoderma. E agora vocês viram que houve um afastamento dessas duas camadas. Esse espaço interno ali, ele vai ser preenchido pela segunda leva de células que estão migrando por essa linha primitiva. E agora vai preencher esse espaço intermediário, que é esse final do vídeo que ele vai mostrar. Ó, então, a partir do momento que formou o endoderma definitivo, todas elas migraram para formar o mesoderma, que é a parte vermelha. Não ocorre mais nenhuma migração de células. Então, todas as que ficarem aqui em cima vão ser as células do ectoderma. Então, aqui nós temos o ecto, o meso e o endoderma. Novamente respeitando aquelas colorações para facilitar a explicação de vocês. O azul aqui, o ectoderma, o vermelho, o meso, e o amarelo, o endoderma. Certo? Então, quando se estabelece os 3 folhetos embrionários, termina a gastrulação, que é o primeiro evento que ocorre na 3ª semana do desenvolvimento embrionário. Ok? Então, a gente passa desse primeiro esqueminha aqui, que era o final da 2ª semana. Ó, novamente, a nossa bolinha rosa lá, sinalizando aonde é a porção cefálica, definido pela placa pré-cordal. Então, nós tínhamos essa estrutura inicial, e nós vamos para essa estrutura aqui, ó, já formada por 3 folhetos embrionários, um disco embrionário trilaminar, o ecto em azul, o vermelho o meso e embaixo o endoderma, ok? Lembro que a gente falou na aula passada que tinha a formação dessa estrutura vermelha que fica pelo lado de fora das cavidades, que era chamado de mesoderma extraembrionário. O que significa extraembrionário? Ou seja, que está do lado de fora do embrião. Agora, o nome desse mesoderma que está se formando aqui no meio é chamado de mesoderma intraembrionário, ou seja, que faz parte, ou seja, está dentro das estruturas que vão formar o embrião. Então, só para deixar claro que antes a gente falou num mesoderma, aquele outro mesoderma recobria tanto uma cavidade quanto a outra. Agora, esse aqui não, esse vai preencher aquele espaço interno ali, formando o mesoderma que vai dar origem ao embrião. O mesoderma extraembrionário não dá origem ao embrião, é o intraembrionário, ok? Então, o que a gente viu agora? Nós vimos a formação daquele espessamento na porção caudal, surgimento da linha primitiva e essa linha primitiva indo até o nó primitivo, ok? E aí nós tínhamos o processo da gastrulação. Novamente lá, nossa bolinha rosa representando a placa pré-cordal, que é toda a porção cefálica, a região onde vai se formar as estruturas craniais, as estruturas do encéfalo. A partir desse nó primitivo, que ele está aqui, ó, esse buraquinho, aqui a linha primitiva, nós temos a migração ali, ó, representado pelas setas em preto, toda a migração das células para dar o processo da gastrulação. Quando se forma esse processo da gastrulação, vai se iniciar um segundo processo agora, que é um processo que agora vai do nó primitivo em direção à placa pré-cordal, que é essa outra linhazinha vermelha que a gente está vendo aqui, certo? Aqui nós estamos vendo numa visão panorâmica, como se a gente estivesse dentro da
cavidade amniótica. Então, eu estou vendo tudo de cima, certo? Dentro da cavidade amniótica, eu estou vendo tudo acontecendo. Eu estou tendo uma visão de toda a camada do ectoderma, certo? Então, nós temos uma expansão da linha primitiva, formação da fosseta, que é exatamente isso que eu estava mostrando para vocês, a partir do nó primitivo. Então, isso tudo para formar aqui a gastrulação, ok? Agora, a partir do nó primitivo, nós vamos ter uma migração das células para formar uma estrutura chamada de processo notocordal, ok? Que é justamente essa linhazinha vermelha aqui. Então, esse processo notocordal é essa estrutura que vai se formar num segundo momento. Finalizou a gastrulação, agora começa essa formação do processo notocordal, que vai até o nosso ponto de referência lá, que é a chamada placa pré-cordal, ok? Agora eu vou ver isso lateralmente. Então, é como se eu cortasse ele de forma lateral e eu estou vendo ele se formando. Olha só. Aqui, novamente, a camada em azul mostrando o ectoderma. Aqui, todo o mesoderma que migrou. E aqui, em amarelo, nós temos o endoderma. Aqui, nós temos os 3 folhetos embrionais. Esse buraquinho aqui é o nosso nó primitivo. Então, é a partir desse nó primitivo, nós temos uma expansão dessas camadas. Essas células começam a migrar e vão até a placa pré-cordal. Então, vocês estão vendo o avanço dessa camada do mesoderma até chegar na placa pré-cordal, certo? Então, o que nós temos? Numa visão lateral dessa estrutura do disco embrionário trilaminar, as células partem do nó primitivo e migram até o nosso ponto de referência, que é a placa pré-cordal. Toda essa migração do mesoderma até a placa pré-cordal, ela vai ser chamada de processo notocordal, ok? É uma estrutura formada, está destacada aqui em vermelho, porque pertence ao mesoderma. Então, é o mesoderma indo em direção cefálico, indo em direção ao nosso ponto de referência da porção cranial, a porção cefálica do embrião, certo? E aí, vocês estão vendo que à medida que o vermelho vai expandindo, vai chegando em direção a essa estrutura rosa, vai se formando um pequeno canalzinho no meio dessa camada de células em vermelho. Esse canal, ele é um canal que se forma no meio desse processo notocordal, então nós chamamos esse canal de canal notocordal, certo? Então está se formando. Primeiro, é um processo celular. As células vão migrando até chegar na placa pré-cordal. E atrás vai se formando um canalzinho, certo? Essa migração do processo notocordal ocorre entre o ectoderma e o endoderma, porque é o mesoderma que está migrando, certo? A camada do meio, o mesoderma migrando. Então, no meio do ecto e do endoderma, nós temos a expansão do processo e atrás vai se formando o canal notocordal. E aqui, nessa terceira figura, nós temos toda a expansão do processo notocordal e, em seguida, toda a expansão do canal notocordal até atingir esse nosso ponto de referência, que é a placa pré-cordal, certo? Então, aqui, o crescimento dessas estruturas vai até a placa pré-cordal, certo? O que isso vai dar origem? A gente já vai ver, ok? Beleza, então é essa estrutura que a gente tem no final. Aqui nós vamos ter o nosso ponto de referência, que é aquela placa pré-cordal. Nós temos todo o processo notocordal expandido para a porção cefálica. No meio nós formamos um canal notocordal. E agora, vocês estão vendo que nessa parte de baixo desse canal, nós temos uma camada vermelha, que é uma camada de mesoderme, e essa camadinha amarela, que é a camada de endoderme. Todas essas células aqui, deixa eu só trocar de cor, porque senão vai ficar confuso. Todas as células dentro dessa caixinha preta aqui que eu estou desenhando, elas vão morrer por um processo chamado de apoptose. É uma morte programada. Quando termina de formar esse canal, essas células que formam a base do canal vão morrer e vão ficar
e o canal vai ficar desse jeito aqui. Notem que toda a base do canal, que estava aqui, ó, na minha linha preta, sumiu. Então, todas essas células que formavam a base do canal, elas desapareceram, certo? O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar com que toda essa cavidade de baixo, que era o saco vitelínico, agora tenha um contato direto com a cavidade amniótica, certo? Então, vai estabelecer esse contato que até esse momento não tinha. Nós tínhamos a cavidade amniótica isolada na porção superior e na porção inferior nós tínhamos o saco vitelínico. A partir dessa degeneração desse tecido do canal notocordal, nós estabelecemos um contato entre essas duas cavidades, a partir dessa abertura aqui, que é o nó primitivo. Então, lembrando que essa expansão em direção cefálica se dá a partir do nó primitivo, ok? Então, ali, ó, todo o assoalho, todo o piso desse processo e desse canal notocordal, ele vai ser degenerado, ele vai sumir. Essas células vão morrer por apoptose. E uma vez que ocorre essa degeneração, permite com que haja um contato entre a cavidade amniótica na porção superior e o saco vitelínico na porção inferior, certo? Então aqui nós temos uma comunicação direta entre as duas cavidades que ficavam, uma acima do disco embrionário e outra abaixo do disco embrionário, ok? Para quem não conseguiu entender, não conseguiu visualizar a partir da minha explicação, tem um videozinho que deixa isso um pouquinho mais claro para vocês, ok? Deixa eu só botar para rodar o vídeo aqui. Beleza, deixa eu só voltar aqui para poder explicar, eu vou explicando em cima do vídeo, ok? Aqui, ó, nessa visão aqui, nós temos essa cavidade azul, a nossa cavidade amniótica, certo? Lá embaixo nós temos a nossa cavidade do saco vitelínico. E aqui nós temos o nosso disco embrionário bilaminar, ok? Não está formado aquele processo da gastrulação. E aí nós temos os nossos pontos de referência. Placa pré-cordal aqui em cima e a nossa membrana cloacal aqui embaixo. A partir dessa membrana cloacal, que é a parte caudal do embrião, parte esse espessamento aqui, ou melhor, essa invaginação do tecido, que é chamada de linha primitiva, ok? Ó, e toda aquela estrutura, ela vai se dar dentro dessa estruturinha aqui que representa as duas cavidades e o disco que vai dar origem ao embrião. Mas aqui nós temos toda essa cavidade, que é a cavidade coriônica, aqui nós temos o citotrofoblasto, em volta nós temos o sincício trofoblasto, com aquelas redes lacunares, que vão formar todo aquele processo de circulação sanguínea, ok? Então, todo esse processo que a gente vai ver acontece dentro dessa bolinha, dessas duas bolinhas aqui. E aqui nós temos aquele pedículo do embrião que vai dar origem ao cordão umbilical. Então, ali, ó, agora nós vamos focar nessa estrutura aqui, ó, as duas cavidades, ó, a cavidade amniótica e a cavidade do saco vitelínico lá embaixo. Nós temos o hipoblasto amarelo, o epiblasto em azul, formando o disco embrionário bilaminar. Olhem aqui, ó, agora nós temos um avanço dessa estrutura que é chamada de linha primitiva. E o término da linha primitiva é chamado de nó primitivo, ok? O que acontece? Olha aqui como está trocando a cor do hipoblasto. As células estão migrando através dessa linha primitiva, invadindo o tecido de baixo e causando a morte desse tecido que era o hipoblasto. Então está ocorrendo uma substituição desse epitélio, que era o hipoblasto, agora vai ser chamado de endoderme. Então, as primeiras células a migrar substituem o hipoblasto para formar o endoderme, certo?
E aí vai avançando, agora aqui mudou um pouquinho o esquema de cores, mas agora essa estrutura intermediária em verde aqui é o nosso mesoderma. As células continuam migrando por essa linha primitiva e vão preencher esse espaço intermediário para formar o mesoderma. E agora nós temos o disco embrionário trilaminar, como está sendo mostrado aqui. Endoderma, mesoderma e ectoderma. Ok? Aqui nós temos... Opa, desculpa, deixa eu só... O vídeo não tinha terminado. Deixa eu só ver em que parte nós paramos. Aqui. Aí vai dar sequência no vídeo agora. O que nós vamos ver agora? Ó? Nós estamos vendo uma visão superior, ó. E a partir do nó primitivo, essa estrutura em azul que está se formando aqui é uma migração das células ali do mesoderma no sentido até chegar à placa pré-cordal, que é essa região aqui. Esse processo celular que está se formando é o chamado de processo notocordal, certo? E no meio desse processo vai formar o canal notocordal, certo? Ó, formou, chegou aqui na placa pré-cordal, ele para de expandir. Então, nós temos o processo notocordal e que no meio vai formar um canal, que é um canal notocordal. Certo? Agora nós vamos ter uma visão, ó, isso vai se expandindo. Agora nós vamos ter uma visão de baixo. Olhem aqui, ó, o disco embrionário trilaminar. A ecto, a meso e a endoderme, que aqui mudou as cores, agora a endoderme está em vermelho, tá? Mas desconsiderem, vocês sabem aqui que o que está mais superficial é a ecto, o que está no meio é o meso vem de meio, e o que está mais embaixo é o endoderme. Agora a gente vai fazer uma visão de baixo, nós vamos visualizar de baixo. O que acontecia com a base do canal? Ela morria. As células que formam a base do canal notocordal, elas são eliminadas. E aí permite uma comunicação da cavidade amniótica que está na porção superior com um saco vitelínico que está na porção inferior desse disco embrionário trilaminar. Olha, ó, na porção de baixo vai formar essa cavidade. As células do mesoderma e do endoderma, elas são eliminadas, ocorre uma degeneração. E isso permite com que haja uma comunicação dessa cavidade inferior com aquela cavidade superior que está lá do outro lado do disco embrionário. Ok? Agora vai mostrar a questão do fluxo, a troca de fluidos entre as duas cavidades. Ali, ó, as setinhas mostrando exatamente essa troca de fluidos entre a cavidade amniótica e o saco vitelínico. Ali, ó, justamente as setinhas mostrando essa troca de fluidos de baixo para cima e de cima para baixo, estabelecendo justamente essa conexão entre essas duas cavidades, ok? Então, ali, ó, todo o fluxo dos líquidos saindo de uma cavidade e podendo ingressar na outra, ok? Que é o que a gente tem aqui agora. Então, toda essa estrutura que eu estou apontando agora era o processo notocordal. Olha aqui, ó, todo o vermelho aqui que eu estou mostrando formava o processo notocordal. A partir dessa abertura aqui, que é o nosso nó primitivo, ok? E aqui embaixo nós tínhamos aquela camada de células do mesoderma e mais uma camadinha de células aqui que formava o endoderma, certo? Então toda essa base aqui nós tínhamos mais uma camada de células que era o endoderma. O que aconteceu com essas camadas aqui de baixo? Isso aqui foi eliminado por apoptose, por morte celular programada. Isso aqui acontece normalmente. Tem que acontecer. Professor, lhe perdi de novo. Não sei se sou eu. Não estou escutando. Cortou totalmente para mim. Cortou o áudio. Eu continuo sem escutar o senhor aí, professor.
Liguei o áudio agora. Vocês estão me ouvindo? Agora eu lhe escutei. Agora sim. Estão me ouvindo? Tá, beleza, então. Vocês ouviram a explicação do vídeo? Sim, já estava. O senhor já estava. Essa caixinha da apoptose. Tá, beleza. Então aqui eu vou explicar novamente esse slide aqui para vocês, que foi da onde parou. O que acontece aqui? Essa figura aqui, ela está mostrando justamente o final do nosso vídeo. O que acontece? Antes nós tínhamos aqui aquele processo notocordal, que é essa região em vermelho que eu estou destacando aqui. Na parte de baixo desse processo, que era do mesoderme, nós tínhamos aquelas células em amarelinho que formava o endoderme, certo? Então, esse aqui era o resultado do processo notocordal e nós tínhamos o canal notocordal na parte central, ok? Então, aqui estou botando nas cores correspondentes ao nosso esquema aqui, certo? Tô desenhando todas as célulazinhas aqui para interligar com esse tecido, ok? Então, nós tínhamos essa camada em vermelha, correspondente ao mesoderme, e embaixo nós tínhamos uma camada de endoderme. O que acontece com essas células quando termina de formar este canal? Todas essas células aqui são eliminadas por apoptose. Então, toda essa camada aqui, ela é degenerada, ela é eliminada justamente para que haja um contato entre a cavidade inferior e a cavidade superior ao disco embrionário trilaminar, certo? Então, toda essa região aqui, ela é eliminada. E aí, resulta nisso que vocês estão vendo agora. E aqui nós temos um contato entre as duas cavidades a partir dessa estrutura que é o nosso nó primitivo, ok? Então, aqui, ó, a camada em azul representando o ectoderma, o vermelho, o mesoderma, e aqui embaixo o endoderma, certo? O que nós temos aqui de pontos referenciais? Nossa placa pré-cordal aqui em vermelho, em rosa, desculpa, as 3 camadas, e agora nós vamos ter os nossos limites. Então aqui, como eu falei para vocês, aqui a porção cefálica, porque a gente sabe que aqui está a placa pré-cordal, que era o limite desse processo notocordal, ok? À frente dessa placa pré-cordal, nós temos essa dupla camada aqui, que corresponde à nossa membrana bucofaríngea, certo? Ou seja, se a gente está falando das estruturas cefálicas, nós temos nessa região aqui, que não tem mesoderme, nós temos uma membrana formada somente por 2 folhetos, que é chamada de bucofaríngea. O que ela vai dar origem? O que é buco? Buco é a boca e faríngea é a faringe. Então, é toda a abertura do nosso trato digestório é dado a partir dessa membraninha à frente da placa pré-cordal. Na outra extremidade, nós temos essa membraninha aqui, que corresponde à membrana cloacal, aquela membrana que a gente já estava usando como referência da porção caudal do embrião. E essa membrana cloacal é o que vai dar a abertura final do nosso trato digestório, ou seja, corresponde ao ânus. Então, o ânus ele vai ser gerado a partir dessa estrutura e a boca gerado a partir dessa estrutura, certo? Então, aqui nós temos uma visão lateral desse desenvolvimento embrionário, ok? Então, ele é porção cefálica e porção caudal. Essa comunicação entre a cavidade do saco vitelínico, que está aqui embaixo, e a cavidade amniótica aqui de cima, é muito importante, porque tem algumas moléculas sinalizadoras aqui no saco vitelínico que vão migrar e vão estimular essa camada em azul a se diferenciar nessa estrutura chamada de placa neural. Então, é a partir dessa camada de células aqui que vai se formar o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, é essas células do ectoderme que vão originar o sistema nervoso do embrião. Então, é isso que a gente estava vendo. Agora eu não estou vendo mais uma visão lateral,
estou vendo uma visão panorâmica, uma visão de cima, certo? Aqui na frente nós temos aquela bicamada, ou seja, formada pelo ecto e pelo endo, que é chamada de membrana bucofaríngea. A nossa placa pré-cordal, que é o limite da expansão do canal notocordal e também do processo notocordal, certo? E aqui, no final, nós temos a membrana cloacal. Então, aqui é toda a porção da cabeça e aqui é toda a porção da cauda do embrião que está em formação, certo? O que nós temos aqui? Na frente da membrana bucofaríngea, nós temos uma migração de células que vão circundar, vão ir por fora dessa membrana bucofaríngea para restabelecer as 3 camadas. Ó, nós temos aqui no final a ecto, a meso e a endoderme, que aqui nessa região aqui não tem, aqui só tem 2 camadas. Essa extremidade aqui, bem mais na porção cefálica, vai dar origem a uma área chamada de área cardiogênica. O que isso significa? O que significa área cardiogênica? Gênica significa gênese. Gênese significa dar origem a alguma coisa. E cardio significa coração. Então, é a partir dessa estrutura aqui que vai dar origem ao coração do embrião que está em formação. Aí vai dizer, tá, mas o coração se forma à frente da estrutura que vai dar origem à boca e à faringe? Sim, não está errado, está certo. O que vai acontecer? Quando começa a formar o sistema nervoso, então lembrando que a gente está vendo uma visão dorsal. O que vai acontecer? Esse embrião que está assim, ele vai começar a se curvar. E nessa curvatura, toda essa área cardiogênica vai ser posicionada na região ventral, na região do peito. Então, essa estrutura que se posiciona à frente da estrutura da boca, ela vai se dobrar e vai se posicionar na região ventral. Então, depois vocês vão ver, a partir da 4ª semana, vai começar a ocorrer uma dobra do embrião. Ele vai começar a se dobrar no sentido ventral. Então, toda a porção cefálica se dobra, toda a porção caudal se dobra e ele fica totalmente curvo. Ele vai ficar nesse sentido aqui. E aí, toda essa área cardiogênica que está à frente, ela vai se posicionar na posição correta, certo? É interessante a gente imaginar que essa área cardiogênica fica à frente da membrana bucofaríngea, mas depois, quando a gente visualizar essa dobra do embrião, a gente nota esse correto posicionamento da área cardiogênica, certo? Então, ele vai se formar a partir da migração das células do mesoderma, que vão circundar a membrana bucofaríngea, porque a membrana bucofaríngea não tem mesoderma, ok? Então, elas vão pelo lado de fora, até formar essa região da área cardiogênica. E isso vai se desenvolver ao longo da 3ª semana do desenvolvimento, que é justamente essa semana que a gente está estudando. Beleza. O que a gente tem aqui, então? Nessa primeira figura, nós temos uma visão frontal. Eu estou vendo ele de frente, não é de cima, de frente. O que eu estou vendo aqui? Os 3 folhetos embrionários. O folheto azul é o ectoderma. O folheto vermelho, ou mais cor mais amarronzada, mais puxada para o vermelho, é o mesoderma. E todas essas célulazinhas em amarelo são o endoderma. Por que ela não está completa aqui? Lembram que aqui onde formava o processo notocordal, nós tivemos uma morte celular por apoptose que eliminou toda essa base do processo e do canal notocordal. Então, tudo isso aqui que eu estou destacando em preto foi degenerado, tá? Foi perdido justamente para conectar as 2 cavidades. Tá? Eu vou apagar aqui só para não confundir vocês. Aqui. O que vai acontecer? Essas células aqui que formavam o processo notocordal, elas vão começar a se unir e se fechar, que é o que vocês estão vendo no segundo desenho. Então, toda essa estrutura aqui, ela vai começar a se fechar, certo? Nós vamos ter uma aproximação dessas células para fechar nessa estrutura aqui localizada na camada do mesoderma, certo? Como é que era o nome desse processo que formava essa estrutura? Processo
notocordal. Quando fechar essa estrutura, aqui nós já temos a nossa estrutura totalmente fechada, o nome dessa estrutura que vai se fechar e que vai se formar é a chamada de notocorda, ok? Então, quando se fecha a notocorda, toda a camada da endoderme se restabelece. Ó. Então, nós temos uma aproximação dessa ponta com essa ponta aqui para fechar o canal. Então, aqui nós temos um fechamento e se restabelece a camada da endoderme. E aqui nós temos o fechamento e a formação da notocorda, ok? Então, é isso aqui que explica o slide. Na formação do disco embrionário trilaminar, nós temos as células da placa notocordal se dobrando, então esse processo notocordal se dobrando para fechar e formar essa estrutura chamada de notocorda. A notocorda é a estrutura que vai dar origem à nossa coluna vertebral, então é o nosso eixo central formado por essa sequência de ossos que vai formar a nossa coluna vertebral, ok? Então, o fechamento ele se inicia mais na porção cefálica e vai se estender até a porção caudal, certo? Então, indo lá da placa pré-cordal, que era o limite dessa expansão do processo notocordal, até o nó primitivo. Então, vai da placa pré-cordal ao nó primitivo, vai fechando essa notocorda, ok? E, como eu falei para vocês, vai restabelecendo a camada de células em amarelo aqui embaixo, que é correspondente ao endodermo, certo? Então, a aproximação dessa extremidade com essa outra extremidade vai restabelecer a camada em amarelo que tinha sido degenerada por apoptose. Lembrando que era justamente para fazer a comunicação entre as duas cavidades. Depois que comunicou, estimulou lá as células em azul, que são as células do ectoderma, aí vai se fechar e formar esse canal, que é o canal notocordal, ok? Então, nós temos, quando se fecha o canal notocordal, nós temos essa estrutura aqui. Novamente, o restabelecimento da camada em amarelo, que é o nosso endoderma. Nós temos aqui no meio significa meso, então nós temos o nosso mesoderma aqui. E na porção superficial, nós temos o ectoderma, certo? Aqui, essa porção, essa estrutura circular que acabou de se fechar é a nossa notocorda. E vocês estão vendo aqui que na porção do ectoderma, as células começaram a ficar bem altas. Olhem o tamanho que ficaram essas células. Ficou num aspecto chamado de colunar. E começa a aparecer essa dobra, essa depressão aqui bem em cima da notocorda, certo? Então, nós temos um espessamento da ectoderme. Deixa eu só apagar ali para não ficar por cima da explicação. Nós temos um espessamento dessa camada em azul, bem na região do centro aqui, e nós temos essa dobra no centro desse epitélio, certo? Essas regiões mais altinhas aqui vai formar duas pregas de tecido, que são as chamadas pregas neurais. E essa depressão que a gente tem no centro vai ser chamada de sulco neural, certo? É como se formasse um sulco no epitélio, uma pequena invaginação desse epitélio. E essa invaginação é chamada de sulco neural. Nas extremidades, essas regiões mais altas que delimitam o sulco neural são chamadas de pregas neurais. Se nós estamos chamando isso de prega neural, sulco neural, isso vai dar origem ao quê? Ao nosso sistema nervoso. Neural, lembrando o sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso ele vai ser originado a partir dessa estrutura do ectoderma aqui. Então, aqui, quando ocorre o fechamento da notocorda, vai estimular a formação do nosso sistema nervoso, ok? Então, ali nós temos no centro a notocorda, que ela vai definir o eixo primitivo do embrião, conferindo uma maior rigidez, ou seja, vai formar a nossa coluna vertebral,
Então, por isso que vai definir o eixo central e conferir rigidez ao embrião, certo? Então, vai formar o chamado esqueleto axial. O que significa isso? Esqueleto, obviamente, a parte óssea, e axial significa o eixo. Então, é o esqueleto que vai representar o nosso eixo central, desde os ossos da cabeça até toda a nossa coluna vertebral, formado a partir da notocorda, ok? Quando ocorre o completo fechamento da notocorda, esse completo fechamento da notocorda vai induzir um próximo processo, que é o processo de formação do sistema nervoso central, ou o processo conhecido como neurulação. Então, nós tínhamos anteriormente a gastrulação, que é o formar os 3 folhetos embrionários. Agora nós vamos ter o processo da neurulação, que é a formação do sistema nervoso a partir do ectoderme, certo? Então agora, pessoal, são 8h30, então vamos dar uma tranquilizada, tomar uma água, dar uma descansada na cabeça, vão no banheiro, dão uma respirada para sedimentar esse conteúdo que foi bastante intenso até agora, e na segunda parte a gente fala sobre esse processo da formação do sistema nervoso central. Então são 8h30 agora, podemos voltar 8h10, 8h50, voltamos então, ok? Vou deixar aqui no chat o horário de volta do intervalo. Então, volta do intervalo às 20h50. Vamos dar uma paradinha, vamos tomar uma água, relaxar um pouco a cabeça para a gente ver a segunda parte da aula, ok? Acredito que a gente vai terminar por volta das 10 horas. E aí eu deixo os exercícios para vocês fazerem e fico disponível até por volta das 10h30, 10h40 para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então vamos fazer um intervalinho. Voltamos às 8h50. Até mais.